100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h04. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Ministério da Saúde garante 3 milhões para o Hospital dos Plantadores. Serviços de água e esgoto prestados pela Águas do Paraíba em Campos são tema de audiência pública hoje. Senado aprova PEC que permite repasse direto de emendas a estados e municípios. Pirralha para Bolsonaro, Greta Thunberg é escolhida personalidade do ano pela revista Time. Copom corta a Selic de 5% para 4,5% ao ano. Justiça derruba a ordem de Bolsonaro e determina a volta dos radares nas estradas. Açúcar cristal saca 50 quilos, fechou ontem cotada a R$ 68,99, mais 1,22% ao dia. Arroba do boi gordo com alta de R$ 3,00 ao dia, negociado no estado do Rio de Janeiro a R$ 194,00 à vista. Dólar recua menos 0,73% e fecha vendido quase a R$ 4,12. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima pode chegar a 30. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Previsão aí de 20 milímetros de chuva hoje, segundo o Climatempo. E nas primeiras horas da manhã não encontramos muitas retenções, porém alertamos para a chuva e aos buracos em quase todas as vias da cidade. Ponte da Lapa, fluxo leve em ambos os sentidos. Formosa também sem muitos veículos circulando nesse momento. Saldanha, Marinda, Felipe Abetá, Beira Valão com trânsito um pouco mais acentuado. Beira Valão com fluxo normal, maior movimentação no mercado municipal e descida da ponte Leonel Brizola. Quem vem de Guarulhos para o centro, pela BR-101, encontra alguma retenção da segunda passarela até a ponte Alair Ferreira. Rotatória do Shopping Estrada, fluxo normal. Quem segue para Macaé, encontra retenção até a duplicação. Já quem vai em direção a Guarulhos, um trânsito um pouco mais movimentado na Rocha Leão. Quem segue também para o Rio de Janeiro, sempre retenções lá de São Gonçalo a Niterói, devido ao acesso de veículos à ponte Rio-Niterói. No sentido Espírito Santo, o trânsito é muito bom, né? Tranquilo, e cuidado com a chuva, atenção para a chuva. Mix Notícias. Ministério da Saúde anunciou um convênio com o Hospital Plantadores de Cana, em Campos. São mais de 3 milhões divididos em 12 parcelas, serão liberados para a unidade. O hospital enfrentou no último mês uma grave crise financeira devido a atrasos no repasse de verbas que causou, entre outros problemas, o fechamento da pediatria e a suspensão de cirurgias eletivas. Os recursos serão utilizados para atender a 6 leitos de UTI tipo A, 10 de UTI neonatal e 24 para gestantes de alto risco. A prestação dos serviços de água e esgoto em Campos pela Águas do Paraíba é o tema da audiência pública que acontece hoje às 15h, no plenário da Câmara Municipal. A última audiência realizada para discutir esse assunto aconteceu há 1 ano e meio. Desta vez, a realização foi proposta pela Comissão de Legislação Participativa e pela Comissão de Serviços Concedidos. Tal audiência acontece poucos meses após o juiz da primeira vara civil de Campos proibir a concessionária de cobrar por hidrômetros instalados e do Ministério Público também ingressar com ação civil pública para que seja reduzida em 20% a tarifa de esgoto no município. Em relação à redução da tarifa de esgoto, o pedido de liminar do Ministério Público, ingressado pelo promotor Ricardo Duarte Ferreira, ainda tramita na segunda vara civil. Trata-se da solicitação de que a taxa corresponda a 80% do valor da tarifa de água, em conformidade com as cobranças de outros municípios do mesmo porte de Campos e que também são atendidos por essa concessionária. A audiência é aberta à população. Mix Notícias. O Senado aprovou nesta quarta-feira a PEC que altera a regra de repasse de emendas parlamentares individuais para permitir a transferência direta dos recursos para estados e municípios, independentemente de celebração de convênios. Na votação em primeiro turno, o texto foi aprovado por 57 votos a 2. No segundo turno, por 56 a 2. Como a proposta já foi aprovada pela Câmara, seguirá para promulgação pelo plenário do Congresso, isto é, em sessão conjunta de deputados e senadores. As emendas parlamentares são indicações feitas por deputados e senadores no orçamento sobre como devem ser destinados recursos para seus estados de origem.
Os protestos solitários que Greta Thunberg promovia cada sexta-feira em Estocolmo e que se transformaram em um movimento de milhões de pessoas por ações contra mudanças climáticas fizeram com que a ativista sueca de 16 anos fosse escolhida a pessoa do ano pela revista americana Time. Do presidente americano Donald Trump, Greta recebeu um comentário irônico. Ele publicou no seu perfil, no Twitter, parte do discurso que ela fez na cúpula do clima da ONU. Ela parece uma jovem muito feliz, à espera de um futuro brilhante e maravilhoso, escreveu Trump. Da mesma maneira, quando Jair Bolsonaro também chamou a ativista de pirralha na última terça-feira, ao ser questionado sobre os assassinatos de 2 indígenas da etnia Guajajara, no Maranhão, Greta atualizou sua descrição com a palavra usada pelo presidente brasileiro. Mix Notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou de 5% para 4,5% ao ano nesta quarta-feira a meta para os juros básicos, a Selic. Renovou-se assim o piso histórico da taxa de referência usada para a cobrança de juros em empréstimos e financiamentos e para a remuneração das aplicações financeiras realizadas no Brasil. Neste comunicado, os dirigentes do Banco Central disseram que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. O juiz Marcelo Monteiro, da Justiça Federal em Brasília, atendeu um pedido do Ministério Público Federal e derrubou a determinação do presidente Bolsonaro, que em agosto suspendeu a utilização dos radares móveis nas rodovias federais do país. A decisão, em caráter liminar, estabelece prazo de 72 horas para a Polícia Rodoviária Federal restabelecer o funcionamento dos equipamentos de fiscalização e impõe uma multa de R$50 mil por dia de atraso a ser paga pela União. 8 meses atrás, houve sentença semelhante, mas direcionada aos pardais fixos, que iriam sair de cena por determinação de Bolsonaro. Na ocasião, a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal na capital, obrigou o governo a mantê-los em operação e definiu um cronograma para que fosse mantida a instalação de novos radares já licitados. Também ontem, a mesma magistrada realizou uma audiência e definiu-se que, até 21 de janeiro, 60% dos equipamentos previstos devem estar funcionando. Mix Notícias. As vendas do comércio varejista cresceram 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, o que representa uma desaceleração frente à alta de 0,8% registrada em setembro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Trata-se do resultado mais fraco desde maio, quando o avanço também foi de 0,1%. Apesar da perda de ritmo, foi o 6º mês seguido de crescimento do varejo. O índice de média móvel trimestral, após acréscimo de 0,6% no trimestre encerrado em setembro, mostrou perda de ritmo no trimestre encerrado em outubro, 0,4%, informou o IBGE. E o BNDES informou nesta quarta-feira que pagou mais R$30 bilhões ao Tesouro de forma antecipada, elevando o total já devolvido no ano para a meta acordada de 123 bilhões. Em nota, o banco afirmou que, do total neste ano, 100 bilhões foram em pré-pagamento. O serviço contratual, antes das liquidações antecipadas, era estimado em R$26 bilhões. Com a amortização antecipada, tanto o serviço de amortização quanto de juros foram reduzidos em cerca de 3 bilhões, disse o banco. Os recursos são referentes a empréstimos que o banco recebeu de governos petistas para sustentar seus programas. Desde 2015, contudo, o BNDES vem antecipando esses pagamentos em operações que já somam cerca de 409 bilhões de reais. Mix Notícias. A Petrobras manterá sua política de reajuste dos preços de combustíveis de acordo com as cotações internacionais, reafirmou nesta quarta-feira o presidente da companhia, Roberto Castelo Branco. Ele reiterou ser contrário à intervenção do governo na formação de preços dos combustíveis. Para ele, o controle de preços pertence ao Museu de Armas Falidas de Combate à Inflação. Questionado sobre a possibilidade de uma nova mobilização dos caminhoneiros, como a ocorrida em maio de 2018 e que paralisou toda a economia do país, diante dos frequentes reajustes do preço do diesel, o presidente da Petrobras foi categórico: não tenho a menor preocupação. A Petrobras espera conseguir deixar de vez o mercado de distribuição de gás até o final de 2020. Para isso, ela precisa se desfazer da Gaspetro, que reúne 20 distribuidoras. Segundo o presidente da estatal, o objetivo é fazer uma oferta pública inicial no mercado de capitais brasileiro.
Nossa expectativa é que seja possível fazer essa operação no segundo semestre de 2020, disse o presidente Roberto Castelo Branco na manhã de ontem, durante encontro com a imprensa na sede da companhia. Mix Notícias. Começou a funcionar ontem um programa vinculado ao INSS que vai facilitar a identificação de benefícios irregulares e suspender esses pagamentos. Intitulada Programa de Governança e Integridade, a medida integra e cruza dados das instâncias administrativas do órgão, como diretorias de governança, auditoria e setores de gestão de pessoas. Segundo o ministro, esse processo de aprendizado permitirá ao INSS uma diminuição gradativa e constante do número de pagamentos irregulares. Um balanço divulgado no início da semana pelo INSS aponta que 261 mil benefícios foram cancelados ou suspensos em 2019 após um pente fino ter encontrado indícios de fraude e irregularidades. O Comitê Gestor do Simples Nacional revogou ontem a exclusão de 14 ocupações do rol de atividades consideradas de microempreendedores individuais, o MEI. Com a decisão, voltam a poder se inscrever como MEI, astrólogo, músico, DJ ou VJ, esteticista, humorista e contador de histórias, instrutor de arte e cultura, instrutor de artes cênicas, também de cursos gerenciais, cursos preparatórios de idiomas, de informática, de música, professor particular e proprietário de bar com entretenimento. A resolução revogada havia sido publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. O colegiado aprovou ainda a recomendação para que sejam estabelecidos critérios objetivos para a definição das atividades que podem ser consideradas MEI, com a participação das entidades representativas das atividades. A medida ainda determina a revisão completa de ocupações que podem fazer parte do regime. Mix Notícias. Deputados da comissão especial que analisa a proposta de ampliar o acesso no Brasil a medicamentos à base de cannabis querem dar o aval ao plantio da erva que a Anvisa vetou na semana passada. O esforço, porém, pode ser travado pela bancada evangélica contrária ao cultivo da maconha por empresas. A comissão foi criada em junho pelo presidente da Câmara para reunir projetos sobre o uso medicinal da planta. O relator da comissão afirma que pretende colocar a proposta de aval ao plantio em seu parecer. Queremos trabalhar em uma regulamentação que permita plantar, produzir medicamentos, fazer pesquisas, além de exportar e importar remédios e matéria-prima, afirmou. Para ele, a decisão tomada pela maioria dos diretores da Anvisa em vetar o plantio foi equivocada. É uma grande bobagem inviabilizar o plantio para fins medicinais. Se vai plantar, vai ser monitorado. Já o presidente da Frente Parlamentar Evangélica disse: somos contra o cultivo e a comercialização da maconha. Somos a favor do medicamento e ainda mais a favor agora porque existe a possibilidade de fazer sinteticamente o canabidiol, disse aí o presidente da bancada evangélica. Mix Notícias. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, reafirmou ontem em audiência na Câmara que universidades federais são locais de plantação de maconha, abrindo uma discussão acalorada com parlamentares. Segundo ele, as plantações de maconha são reflexos de um consumo desenfreado nas universidades. A declaração foi dada logo no início de sua fala, quando se iniciou discussões. O ministro foi convocado na Comissão de Educação da Câmara para explicar ataques recentes feitos às universidades federais. Os reitores das universidades federais citadas pelo ministro foram à Justiça exigir explicações dele. Weintraub afirmou ainda que não acusou reitores e quis apenas expor a situação. Ele voltou ainda a defender a atuação da Polícia Militar nas universidades. Pode ensinar o que quiser, falar de Karl Marx. Agora, a PM tem que entrar no campi. As companhias aéreas anunciaram nesta quarta-feira que foram duramente atingidas em 2019 por guerras comerciais e tensões sociais, com lucros líquidos bem abaixo das expectativas, mesmo que permaneçam operando no azul. A atividade de frete, por sua vez, está mais fraca desde a crise financeira de 2008 e 2009. O setor de transporte aéreo terá gerado um lucro líquido de 25,9 bilhões de dólares em 2019, uma queda de 7,5% em relação à última previsão de junho, quando a entidade que reúne as empresas do setor já havia revisado sua previsão de 21% para até 28 bilhões de dólares, anunciou a organização, que reúne 290 membros e representa 82% do tráfego aéreo global. Mix Notícias.
O relator da PEC da reforma no sistema sindical apresentou ontem novo parecer, retirando do texto o dispositivo que previa o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores a entidades sindicais. O texto tramita na CCJ. O relatório ainda será analisado pelos integrantes do grupo. Se aprovado, será discutido em uma comissão especial antes de ir ao plenário. A matéria será discutida e votada apenas na próxima terça-feira, dia 17. O trecho retirado dizia que é obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva de suas respectivas representações, que será custeada por todos os seus beneficiários e descontada em folha de pagamento. O ponto, no entanto, é polêmico, porque foi interpretado por parte dos parlamentares como um retorno do imposto sindical. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, defendeu ontem a taxação do seguro-desemprego como forma de financiar a contratação de jovens trabalhadores. Essa proposta foi implementada por meio da medida provisória que instituiu a carteira verde-amarela. De acordo com o governo, a contribuição sobre o seguro-desemprego vai variar de 7,5% a 11% e começa a ser cobrada a partir de 1º de março de 2020. A medida permitirá que o tempo de recebimento do benefício também seja contabilizado no tempo para aposentadoria. A medida provisória tem força de lei assim que foi publicada, mas precisa ser posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional. Se isso não acontecer em até 120 dias a partir da data da publicação, ela perde a validade. Mix Notícias. As concessionárias que administram concessões de rodovias estaduais serão obrigadas a contabilizar e divulgar o número de veículos pagantes em suas respectivas praças de pedágio. A determinação é do projeto de lei 601/19, que a LERJ aprovou em segunda discussão nesta última quarta-feira. A medida será encaminhada ao governador e terá 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. A agência reguladora fiscalizará o cumprimento da norma e deverá manter em seu site a informação diária do número de veículos pagantes em cada praça de pedágio das rodovias concedidas. De acordo com o autor, atualmente esses lançamentos são feitos por estimativa, com dados fornecidos pela própria concessionária. É importante permitir que os municípios que cediam essas praças de pedágios possam ter acesso às informações dos números reais de veículos pagantes, visando instrumentalizar as secretarias municipais de Fazenda para proceder com os respectivos lançamentos do imposto sobre serviços de qualquer natureza e incidente na operação, explicou aí o autor. O plenário do Senado aprovou o pacote anticrime de maneira simbólica na noite de ontem. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados há exatamente uma semana altera dispositivos em leis relacionadas à segurança pública, como o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. A matéria segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Para acelerar a aprovação, os senadores concordaram em não alterar a proposta que veio da Câmara, sem algumas das sugestões consideradas importantes pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, como a mudança do conceito de legítima defesa, também chamado de excludente de ilicitude, e a prisão em segunda instância, que está em debate por meio de outros projetos em tramitação na Câmara e no Senado. Na iniciativa de Moro, o excludente de ilicitude permitiria ao juiz reduzir a pena até a metade ou deixá-la de aplicá-la se o excesso em ações de autoridades decorresse de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O dispositivo foi fortemente criticado e foi retirado do texto final pelos deputados. Mix Notícias. Continuam chegando aqui reclamações dos péssimos serviços prestados pela Águas do Paraíba, tanto na questão dos buracos abertos que demoram semanas para serem tapados e ao cheiro de esgoto em várias ruas da cidade. Uma situação recorrente na Beira Valão, 28 de Março, Pelinca, fora os bairros mais afastados. E também a conivência da Prefeitura, que nada faz para fiscalizar a concessionária. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que reestrutura o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Com a aprovação, o texto segue para o Senado e precisa ser aprovado até a próxima terça-feira, dia 17, para não perder validade. Em agosto, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para transformar o COAF na unidade de inteligência financeira e transferir o órgão do Ministério da Economia para o Banco Central. Pelo texto aprovado pelos deputados, o órgão permanecerá no Banco Central, mas retomará o nome Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Até 2018, o órgão era vinculado ao Ministério da Fazenda. Quando tomou posse, Bolsonaro transferiu o COAF para o Ministério da Justiça, mas o Congresso decidiu devolver o órgão para o novo Ministério da Economia,
e Bolsonaro então editou a MP. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por 276 votos a 124 o texto base do projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico. A proposta determina novas regras para o setor e abre caminho para a exploração do serviço pela iniciativa privada. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Com a aprovação do texto base, os deputados passarão à análise dos destaques, isto é, propostas que visam modificar a redação original. Esta etapa será concluída somente na próxima semana. Durante a sessão, os deputados decidiram aprovar o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo em agosto deste ano e não a versão enviada pelo Senado. O texto aprovado pelos deputados tem origem no texto do Executivo e contém mudanças propostas pelo relator. Após uma determinação de um juiz federal do Ceará, o governo do presidente Jair Bolsonaro suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, órgão de promoção da cultura afro-brasileira. A suspensão foi publicada em edição extra do Diário Oficial ontem, quarta-feira. A nomeação de Camargo para a presidência da Fundação Palmares ocorreu no fim de novembro e causou uma onda de reações. O motivo é uma série de publicações nas redes sociais em que o jornalista relativiza temas como a escravidão e o racismo no Brasil. Numa publicação antes de ser nomeado para o cargo, o jornalista classificou o racismo no Brasil como Nutella. Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda, afirmou aí o ex-nomeado. Mix Notícias. E vamos às cotações. O açúcar cristal, saca 50 quilos, fechou ontem cotada a R$ 68,99, mais 1,22%. Fonte CPE Exalc. Arroba do boi gordo com alta de R$ 3,00 no dia de ontem, negociada no estado a R$ 194,00 à vista. Fonte Scott Consultoria. E o dólar recuou menos 0,73%, fechou vendido a quase R$ 4,12. Fonte Valor Econômico. E atenção, o trânsito está muito lento no momento na Rocha Leão, entre as ruas Alberto Torres e Conselheiro Tomás Coelho, ainda devido ao acúmulo da água da chuva de ontem. Um absurdo a água ainda não ter baixado. Com certeza, os bueiros devem estar entupidos e sem manutenção nenhuma por parte dos órgãos competentes. Mix Notícias. O Mix Notícias já fez várias denúncias de postes prestes a cair em nossa cidade. Ontem, no Farol de São Tomé, 2 postes caíram ao mesmo tempo na Avenida Atlântica, causando pânico e preocupação aos pedestres e motoristas que passavam na hora. A fachada de uma pousada foi atingida. Segundo os moradores, a Enel já tinha sido avisada, porém nada fez. Essa situação é recorrente em vários locais e, felizmente, em Farol ninguém saiu ferido. O Senado aprovou ontem um projeto que extingue a pena de prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Na mesma sessão, que durou menos de 5 horas, os parlamentares aprovaram mais 17 projetos, entre os quais o que endurece a legislação anticrime e o que inclui na Constituição a destinação de emendas parlamentares diretamente para estados e municípios. A sessão desta quarta foi a última prevista em 2019 para votação de projetos. Está marcada para a próxima semana uma sessão conjunta do Congresso Nacional, formada por deputados e senadores, destinada à votação do orçamento de 2020. Não está descartada, contudo, a possibilidade do Senado convocar uma nova sessão de votações ainda este ano. Você ouviu Mix Notícias. Mix.